Oi. Quanto tempo, hã? Não me lembro se da última vez que eu gravei esse vídeo eu só tinha arrancado 3 ou 4 dentes. Mas ainda estão todos aqui. Como sempre acontece, eu liguei essa câmera porque eu meio que entrei em uma leve crise. O que de longe não é a primeira vez durante esses últimos meses. Nem é exatamente a pior. Talvez porque não seja a pior eu tenho alguma estrutura para verbalizar isso. Eu gostava da ideia, da ironia de ligar essa câmera e estar com essa camisa. Parece uniforme de presídio, né? É o uniforme da Shopee. Eu arranjei um emprego. E eu larguei a faculdade de medicina. No começo desse ano, inclusive. Foi no começo desse ano. Não quero falar sobre isso, não. Eu acho que esse fato contém em si tudo que precisa ser comunicado a respeito disso. Deixemos as implicações falar por si mesmas, né? Mas eu acho que eu fiquei um pouco mais de um mês desempregado. Depois que eu larguei a faculdade, no máximo. E aí eu encontrei um anúncio da Luandre no InfoJobs, anunciando uma vaga temporária para auxiliar de logística em uma empresa que eles nem especificaram qual é. E calhou de ser a Shopee. Abriu uma Shopee aqui na minha cidade. Recuso-me mais uma vez a dizer qual é. Provavelmente deixei escorregar no vídeo passado, mas continuarei me recusando a dizer exatamente onde eu moro. Mas não é difícil de descobrir não, tá? Não é difícil de descobrir não. Para variar o impulso para ligar essa câmera, se realmente eu sendo honesto, é mais uma vez a constatação de um limite, que eu não acho que seja motivado por trauma nem por complexos com o meu corpo. Pelo menos não só por isso, mas é o fato de que... Ai, cara, isso é uma coisa que realmente significa algo pra mim, sabe? Isso é uma coisa importante pra mim. Não é só uma questão de você não conseguir se encaixar, uma questão de ser estranho, uma questão de você olhar pro outro e pensar, não, eu também deveria conseguir fazer isso, já que todo mundo consegue fazer, mas eu não consigo. Cara, minha voz tá parecendo muito pouco natural agora. Eu tenho que me esforçar muito pra articular organicamente essas coisas. Porque quando eu converso sozinho é muito mais fácil do que quando eu ligo uma câmera. É um tipo de autópsia, sabe? É uma coisa meio não orgânica. É algo como abrir um organismo que devia ser fechado. Que funciona melhor fechado. Mas para como eu faço questão de abri-lo... Não sei pra quê. Mas, tipo, eu sempre, toda vez que eu me forço, e eu sempre tenho que me forçar, para além do arrobo do desejo, do tesão, da vontade, mas sempre é uma quimera, eu sempre sei que é mais uma idealização, é mais um fetiche, tá mais pra fantasia mesmo, porque não tem nada muito parafílico em simplesmente querer foder, em simplesmente querer transar. Só que isso não é instintivo, isso não é natural pra mim. Eu não tô dizendo que não é normal, porque é a sensação de um corpo relando no meio, dependendo de como o cabo consegue manejar ou não consegue manejar. A maioria deles não consegue, tá? É difícil você encontrar ternura. É muito difícil você encontrar ternura entre gays, se você não é particularmente bonito. É difícil. Mas eu tô sendo meio cretino, porque isso também vai soar ainda mais cretino do que eu acho que eu tô sendo, mas talvez eu seja uma pessoa cretina, me desculpe. Talvez eu seja uma pessoa cretina. Segundo
A Bíblia eu posso ser, tá? Segundo a Bíblia eu posso ser. Jesus espera que eu seja. Um puta cretino. Mas se eu abaixasse um pouco mais o meu nível, entre aspas, tá? Entre aspas. Infelizmente, seres humanos são criaturas hierárquicas e a gente se tipifica e dá nota e escalona pessoas em alguma pirâmide, em alguma métrica. Nós fazemos isso. Enfim. Cara, exaustivo, me justificar. Puta merda. Se eu baixasse um pouco mais o meu nível e ficasse com pessoas que são menos padrões do que eu. Pessoas mais feias, tá? Pessoas mais feias. Olha como eu sou mito, eu tô falando pessoas mais feias, não pessoas feias. Porque eu tenho espelho em casa. Não, mas não me acho feio, não. Eu tô forçando a minha idade aqui. Se eu ficasse com pessoas feias, talvez eu encontrasse essa ternura que eu busco. Que é uma das únicas coisas que faz com que sexo tenha algum sentido. Porque penetração é uma porcaria. Penetração é uma porcaria, tá? Eu nunca particularmente tentei fazer porque não tenho a menor... um cu não me atrai, tá? Que é até engraçado, porque se você tem nojo de algo, por que você iria dar esse algo pra outra pessoa, sabe? Nossa senhora, não faz o menor sentido. Sexo é como se fosse uma hipocrisia. É uma vontade de ser hipócrita. Mas enfim, ternura, um certo tipo de olhar, um certo tipo de vontade, um certo tipo de descontrole de outra pessoa pra com teu corpo, eu acho isso muito mais intoxicante do que qualquer tipo de vias de fato. E com isso eu quero dizer penetração. Ou sabe? É isso que me atrai no sexo. Porque é como se as pessoas, quando eu encontro um caba desse, que me trata desse jeito, que me dá um trato desse jeito, sabe? É como se ele enxergasse uma coisa que eu não enxergo. Mas, tipo, eu acho que uma outra pessoa encostando em mim é como se fosse um corpo estranho. É como se eu estivesse me forçando a aceitar um corpo estranho. E não, eu não acho que sexo devia ser simbiose, tá? Eu não acho. Mas devia ser um tipo de sintonia que eu simplesmente não consigo alcançar. Ou eu consigo alcançar por muitos breves lapsos, com pessoas muito específicas. E depois some. Sabe, vem a tal da post-nut clarity, sabe, a tal da... aquele estado mental pós-gozo, sabe, pós-ejaculação. É como se eu estivesse nesse estado mental antes mesmo de eu começar. Sabe, e eu podia muito bem resumir isso em eu sou uma pessoa frígida, mas não é só isso. Sei lá, porra, bater uma punheta é muito mais gratificante e divertido do que transar com alguém. Isso não tem nada a ver com vício em pornografia, porque pornografia também é chata. Pornografia também é falsa, é deprimente, é meio deprimente. Principalmente quando você vê, sei lá, a porra de Don King. Eu não vou falar do Kane Maddox porque aquele cara é pura cocaína. Ele é uma droga ambulante. Não me vergonho em falar que todas as homenagens são muito bem feitas, sabe? Todas elas são muito satisfatórias. E são muito, como é que eu posso dizer, devidas. Digamos assim, basta você bater o olho no cara, e não só o olho. Basta você bater o olho no cara e... homenagem é devida. Nem todos os deuses pagãos foram substituídos pelo cristianismo, não é? Mas uma coisa que me gerou o impulso de ligar essa câmera é para constatar, é para admitir para mim mesmo que talvez isso não seja um problema. Talvez isso seja simplesmente uma condição muito difícil de você manejar, de viver com, que é o fato de sexo pra mim não faz sentido. Não faz sentido. Ele não me dá o que eu quero. Ou me dá durante períodos muito curtos. Muito curtos. E sendo bem sincero, eu acho que eu não vou conseguir chegar lá com ninguém. Só antes do fato, quando eu imaginava o que ia acontecer, ou depois do fato, quando eu lembrava pictórica e visualmente o que aconteceu, eu jogava uma certa luz sobre aquilo, eu contava uma história na minha cabeça,
E aquilo parecia ter alguma narrativa que fazia sentido. E isso conseguia fazer com que meu corpo se abrisse para a sessão, que é o orgasmo. Porque o orgasmo é isso, é você ceder. Só que mesmo quando eu não consigo ceder, é como se meu desejo não fosse meu, é como se eu precisasse que outra pessoa me desse isso. É como se eu precisasse de um tipo de desejo animalesco e descontrolado pelo meu corpo para então ter uma desculpa para me permitir ser animal, sabe? Mas essa posição entre o sexo como algo animal, como algo baixo, como um retângulozinho da pirâmide de Maslow, uma das necessidades básicas, junto com comer e cagar. Eu acho que isso é uma maneira muito baixa de você enxergar isso. Mas eu calho de nunca conseguir sair, ou de muitas poucas vezes conseguir sair dessa visão instintivamente. Eu não consigo me conectar com ninguém, cara. Essa é a questão. Eu não consigo me conectar com ninguém. E muitas outras instâncias, não só a sexual, mas também a sexual. E de maneira ainda mais gritante. Sexualmente falando, sabe? Por isso eu trabalho, por exemplo, eu sou muito competente. Eu sou cortês, eu trato todo mundo bem. Só que mesmo trocar pequenas conversas, fingir interesse pro que os meus colegas falam, o meu modus operandi é ser meio que um people pleasing, sabe? Ser aquela pessoa meio legal. Aquela pessoa que tenta agradar todo mundo. Que não quer desagradar ninguém porque eu, francamente, não me importo. É uma compensação do quanto eu não me importo. Tentar ser legal demais. Sabe? Eu nem sempre me constranjo com isso, porque é um preço que se paga e eu preciso ter uma boa convivência com todo mundo do meu trabalho. Eu preciso. Eu trabalho em um hub, last mile. Então é um trabalho não só braçal, mas um trabalho de coordenação. Então, um trabalho em equipe, pô. Não necessariamente precisa ser um trabalho em equipe. Então eu preciso ter uma boa relação com meus colegas. Então eu preciso fingir. Só que eu não estou disposto a fingir tanto. Do mesmo jeito que eu não estou tão disposto a fingir que eu consigo gozar com um cara em cima de mim. Ou dentro de mim. É como se eu me enxergasse com um fascínio mórbido. Enquanto eu amo um cara, o prazer que ele tem com aquilo. Eu fico tipo... eu fico tipo... Tá. Então tá. Que bom que eu consigo entregar esse tipo de satisfação pra alguém. Mas e eu? E eu não quero pedir. Se eu tiver que pedir, eu não quero. Se eu tiver que pedir, quero não, porra. Quero não. Eu já falei sobre isso antes. Quando eu tava relembrando a vinda do Godinho, ou do Ursinho, que é aquele cabo gordinho peludo, com um pauzão enorme. Que me lembra das benesses do sexo. Não só porque ele é uma delícia, mas porque ele tem aquele tipo de tesão descontrolado. Que eu não tenho. E que eu gostava que ele tivesse por mim. Acho que é isso, pô. Eu não consigo ser junto com ninguém. Eu não consigo simplesmente ser junto com os outros. Porque eu acho que eu não tenho nada pra entregar. E ainda quando eu tenho, eu não quero. Eu não tô disposto. Eu não tenho energia, sabe? Eu não tô disposto. Eu não tô disposto. E eu nem sei se eu quero estar. É um contínuo estranhamento, porque todo mundo parece estar disposto a isso. Parece ser o mínimo. Mas pra mim não é o mínimo. É um esforço consciente. É como se pra todo mundo respirar fosse algo que você simplesmente faz, mas eu tivesse o tempo todo prestando atenção pro fato de que eu tô respirando. Então respirar é algo cansativo, que exige coordenação. Não é algo periférico na cabeça, sabe? É algo que sempre eu puxo pro centro porque eu não consigo parar de prestar atenção nisso. E não é porque eu tô desocupado, porque eu não tenho problemas o suficiente. Tipo, puta merda, eu não sou desempregado. Meu trabalho é bastante... demanda-me muito. E eu não sou um mau profissional. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Principalmente quando me comparo com alguns colegas meus. Muito pelo contrário. Eu não sei exatamente qual é o ponto que eu quero chegar com isso.
Eu não sei nem se tem um ponto exatamente pra se chegar com isso. Mas é mais um daqueles momentos em que eu me sinto tão... não sem direção, porque eu tenho uma boa ideia do que eu tenho que fazer ou pra onde eu tenho que ir. E mais uma vez, não tô desempregado. Eu trabalho até que paga bem. Até que paga bem. Mais um sentimento de vazio onipresente, que às vezes se faz impossível de ignorar. E eu tenho que olhar pra ele e falar, ok, você tá aqui. Tenho que me reacostumar com essa câmera, porra. Eu não consigo parar de olhar pra mim mesmo. Tô gravando no celular com uma câmera voltada pra mim. E eu não vou mentir que bate um certo alívio em ver que meu cabelo não tá tão ruim quanto tava na época da faculdade por motivos de... Sim, eu tive que me render pra essa merda. Porque não é fluvitelose, tá? É alopécia. Alopécia androgenética. Acho que esse tipo de coisa devia afetar só a cabaetra, porque puta merda, não bastasse ser viado, você ainda vai ser calvo antes dos 30, no caso antes dos 40, que é quando isso devia começar. Eu não tomei banho desde ontem, por isso que eu tô com a roupa de trabalho. Quando amanhã eu entrar aqui, eu gosto de ficar completamente sem roupa, porque eu me sinto menos sujo e eu consigo jogar a incrível obrigação diária de simplesmente tomar banho. Para depois, o máximo depois possível. E tipo, tava conversando com o Cabinha pra ele vir pra cá, me comer. Mas eu fiquei pensando, ai cara, eu realmente quero. Porque também às vezes eu fico pensando que depois eu vou ter querido ter feito, eu vou querer ter feito isso, mas eu não... Acho que eu vou ignorar ele. Ele vai me bloquear no Grindr como tantos outros. Eu não achei a minha Bíblia de Jerusalém, eu tava tentando reler os evangelhos. Eu acho que a Bíblia que eu mais consumi foi essa. Que eu mais de fato usei. Que eu mais de fato li e escrevi nela. Que é a pastoral. Mas dizem que não é uma tradução muito boa. As notas são esquisitas. É como se essa edição aqui fosse mais voltada para a teologia da libertação. E eu tendo a ter uma afinidade maior com a interpretação católica que está aqui do que a protestante mesmo. Porque eu já tive a minha fase cristã, a minha fase mais fervorosamente cristã foi evangélica. Eu não tenho memórias muito boas, não. Do que talvez tenha sido um engano. E não uma conversão. Per se. Mas é a edição que eu tenho. Pelo menos é a edição que eu estou encontrando. Mas não foi nem essa questão do sexo que me jogou de volta pra cá, não. Foi porque eu insisti. Eu tinha tentado ler há um tempo O Anticristo do Nietzsche. Eu acho que foi a primeira obra dele, que era mais... nossa... Onde eles estão lá falando mal de Jesus Cristo, sabe? Nossa... Deixa eu ser rebelde e ler isso daqui. Foi durante a minha fase crente. E eu achei o livro um porre. Chato pra caralho, sabe? Em parte porque eu não tinha entendido o que exatamente o Nietzsche estava tentando falar. Foi uma edição da LPM. Em parte porque bateu a preguiça de fingir que eu me importava com o que ele estava falando. Mas aí como agora eu tenho dinheiro para desperdiçar, eu comprei uma edição da Companhia das Letras, se não me engano, uma edição de bolso.
uma tradução um pouco melhor. E dessa vez eu não li a metade, eu li mais da metade, que deu pra pegar um pouco mais do que o Nietzsche tava falando ali. Que o Nietzsche tava falando ali. E ele tem alguns pontos interessantes, só que ele faz uma distorção bizarra, que basta você ler só uma da porra dos evangelhos pra sacar que, cara, tu leu isso aqui mesmo, sabe? Tipo, tu leu isso aqui mesmo? Tu leu alguns dos evangelhos? Tu realmente leu? Porque ele faz uma caricatura esquisita de Jesus. Ele trata Jesus como se fosse só uma criatura benévola, como se ele fosse só uma ovelha, como se ele também não fosse leão, sabe? Como se ele fosse uma espécie de Buda ocidental, ou ocidentalizado, uma espécie de Buda médio oriental. Como se ele vivesse uma espécie de estado de espírito puramente interno, como se ele aniquilasse completamente a justiça do Antigo Testamento, e ele promovesse apenas a graça. Ele falasse que não há mais distinção, que tudo foi perdoado, e blá 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 blá. E que a lei, o inferno, o julgamento e o apocalipse, tudo isso tivesse sido acrescentado a ele depois, tanto por Paulo quanto pelos outros apóstolos, pelos outros escritores da Bíblia que interpretaram a passagem dele, como se Jesus nada tivesse a ver com o que foi feito dele aqui, no restante do Novo Testamento, isso que eu quero dizer. Principalmente nas epístolas de Paulo. Ele trata Paulo como se ele fosse um lunático, um zelota bizarro, um esquizofrênico puritano, sabe? Ele faz uma caricatura que não me incomoda tanto assim de Paulo, quanto me incomoda a que ele fez de Jesus por motivos dele. Basta você ler a porra dos evangelhos pra sacar que Jesus não é só paz e amor. Ele não é só paz e amor. E não tem que ser. A coisa mais interessante sobre ele é o fato de que ele é tanto leão quanto ovelha. É o fato de que ele fala assim em condenação, ele fala assim em justiça, ele fala assim em julgamento. Na legitimidade dele mesmo em julgar os outros. Ele só não se impõe fisicamente, ele só não se impõe em relação ao que ele fala. Mas ele fala certas coisas bem pesadas, inclusive. Mas o fato de ele andar com o rejeito, com a escória, com a ralé da sociedade, fizesse dele parcialmente aquilo, sabe? E não. Esse é outro dos aspectos do paradoxo de Jesus. Essa é outra faceta dele que também não cola muito, que não faz muito sentido quando você procura coerência. O fato de que, mesmo no meio da lama, ele não é lama. Ele não se torna lama. Momento algum. E ele também não é permissivo. Ele só é tolerante. E tem uma diferença em relação a isso. Eu devia ter grifado melhor e separado melhor os pontos. Mas eu fiquei com tanta preguiça de novo, tanto que eu nem terminei de ler o ensaio dele. Eu nem terminei de ler. Acho que faltaram 20 páginas. Mas eu li o grosso, e o que me broxou muito foi essa caricatura de Jesus que ele fez, a psicologia de Salvador que ele faz. Uma coisa muito mais Kazantzakis, sabe? Que o Kazantzakis fez com Jesus na Tentação Cristo, no livro, não só no filme, no livro. Uma coisa mais ou menos assim, tipo, você pega um aspecto de Jesus e define ele por inteiro como ovelha, como aquele que sofre, como bonzinho, e não só bom. Como se o fato de Jesus julgar não fosse natural dele, sendo que é. Enfim, aí eu meio que senti vontade de ler os 4 evangelhos de novo, pra ver se eu conseguia limpar um pouco a minha cabeça. Daquele tanto de verborragia sem muita substância. Eu me lembrei porque eu tenho tanta preguiça de Nietzsche. Puta merda. Que preguiça eu tenho desse cidadão. Que preguiça do caralho. Nem enquanto eu era adolescente eu achava... Sabe, é uma arrogância, uma prepotência, ele se coloca em nível. Você vê muito que tem muita retórica ali, pouca coisa. Mais uma vez, o que eu li dele foi só o Anticristo. E eu achei um porre. E eu já passei da minha fase crente, tá? Eu já passei da minha fase crente.
Vocês pensam que eu vim trazer paz à Terra? Não, eu lhes digo, mas divisão. Eu não gosto muito da tradução dessa edição, não. Na minha cabeça era a espada. Eu vim trazer a espada, era isso que ele falava. Não há trégua com a morte. Não há trégua com a morte. E pela vida toda guerra vale. Cabritos e ovelhas não se encontram. Olha, eu fico ainda mais cansado por ter ligado essa câmera do que eu não sei ligar. Eu não odeio meu trabalho, mas eu sempre encontro satisfação em sair de lá e pensar que, nossa, eu tenho 2 dias de folga, mas esses 2 dias de folga, no mais, às vezes são assim. Eles demoram pra passar. Eu nem quero fumar mais. Às vezes bato um enjoo. Mas até que eu cheguei nele, eu meio que não consigo pensar em mais nada pra fazer. Eu tenho vontade de falar sobre tudo que aconteceu na minha vida recentemente. Ou nem tão recentemente assim. Porque vai fechar quase um ano que eu tô trabalhando na Shopee. Eu comecei a trabalhar lá na última semana de março, se não me engano. Na última semana de março. Foi quando eu fui contratado e eu comecei a trabalhar lá. A gente já tá em janeiro. Eu tenho 26 anos e esse é meu primeiro emprego. E ele paga bem. Paga acima de um salário mínimo, viu? Para os benefícios. A gente tem vale transporte e vale alimentação. Outra coisa que me deixou meio desestabilizado e quebrou um pouco aquele equilíbrio tão difícil que você atingir, que simplesmente você conseguir andar, e isso não ser tão difícil, foi que o meu outro chefe, eu tinha 2 chefes quando eu entrei lá, o meu outro chefe foi demitido por razões que eu não sei quais são, e um log, isso é, um auxiliar de logística como eu, um colega meu, também foi demitido. O que quer dizer que a gente entrou, agora que a gente tem pessoal suficiente, a gente meio que entrou em mais uma temporada do facão, a temporada das podas, que é quando eles já têm pessoas suficientes e eles podem dispor de outras, né? Toda empresa é assim, você é só um número. Quando você não serve, você não serve. E, tipo, eu não tô exatamente com medo de ser demitido porque eu sou um bom profissional. Eu sou estável, eu dou resultado. E eu sempre dou resultado, eu não faltei um sequer dia. Eu vou lá e eu entrego, e eu sempre entrego bem e do mesmo jeito. Eu não tenho dias muito ruins, eu não tenho dias ruins. Eu até tenho vez ou outra, tipo a cada 3 meses, ou um mês ou outro. Um mês sim, 3 não. Olha lá, tô lá um ano. Mas eu sou um dos funcionários mais estáveis de lá, mais constantes. Um dos. Então eu acho muito difícil que eles me demitam. Mas essa incerteza me deixou nauseado. É como se fosse mais uma instância da minha vida que não importa o que eu faça. O que será, será.
que não dá pra ver. Mas 90% disso daqui eu comprei com meu salário. Eu não sei se eu cheguei a 100 livros que eu comprei, mas eu acho que chegou perto. Foi muita coisa cara que eu comprei com meu salário mesmo. E é óbvio que eu não li nem 1%. É tipo aquele negócio do, quando eu arranjar emprego eu não falarei nada. Mas haverá sinais. Não dá pra ver, mas aqui também tem um monte de coisa nova. Óbvio. Lógico. Página 39. Eu parei. Como tudo.